Jair Bolsonaro cometeu mais um crime de responsabilidade. Você ainda está contando? Eu parei de contar já faz um tempo. Dessa vez, com direito a um pedido praticamente de impeachment feito pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro estava em um evento em Miami, cercado pela sua claque de apoiadores brasileiros, e fez uma afirmação irresponsável e criminosa, dizendo que houve fraude nas eleições de 2018 e que, se não fosse por essa fraude, ele teria sido eleito em primeiro turno. Vamos falar sobre essa notícia que é muito importante, mas sabe o que é mais importante ainda? A sua inscrição nesse canal. A gente está caminhando rumo aos 100 mil inscritos, mas precisa que você pare um segundinho e se inscreve aí. É totalmente de graça. Ativa o sininho também para você saber sempre que tiver vídeo novo. Clica no botão do like para mandar esse vídeo para toda a internet. E também comenta aí se você quer o impeachment de Bolsonaro de uma vez por todas ou não. Beleza? Muito bem, meus amigos. Mais uma vez, Bolsonaro vomitou suas porcarias, cometendo mais um crime de responsabilidade. Isso por quê? Porque expôs o Brasil lá fora, levantou suspeitas sobre as instituições sem importar nenhuma prova, mentiu e quebrou decoro. Dessa vez, ele teve a audácia, a prepotência de falar que, se não fosse uma fraude nas eleições, ele teria ganho em primeiro turno. Vejam só como é predestinado esse moço. Mas por que o Bolsonaro faz essas coisas? É claro, meu amigo, você está cansado de saber. Bolsonaro tem objetivos escusos. Ele está pouco se lixando para essa eleição, até porque ele foi o vencedor. Para que você vai contestar o resultado de uma coisa que você saiu ganhando? É claro que ele tem outros objetivos. Dessa vez ele usa essa abordagem covarde, irresponsável, alarmista, chantagista e criminosa para tentar matar dois coelhos com uma cajadada só. Isso porque, da mesma forma que ele usou o motim dos milicianos no Ceará para chantagear o Congresso, pedindo essa barbaridade, essa atrocidade do excludente de licitude, agora ele tenta tocar o terror institucional, envolvendo dessa vez o Supremo Tribunal Eleitoral, para conseguir mais outra porcaria, que é o voto impresso. Mas esse é o objetivo secundário, porque o objetivo principal mesmo, você deve saber, é tirar o foco da catástrofe econômica. A catástrofe do pibinho de Bolsonaro e do dolaço de Paulo Guedes. O pibinho de Bolsonaro que, mais uma vez, eu insisto, repito, e não vou parar de afirmar para não dizer que a gente está mudando o foco. Pibinho que foi menor do que o produzido no governo Temer, pibinho que foi menor do que o produzido na média dos governos Dilma, e nem vou comparar com o que foi produzido no governo Lula, que é para não humilhar também o imbecil. Junto com esses valores risíveis, pífios, nós tivemos também o colapso catastrófico da Bolsa de Valores nessa última segunda-feira, que, para não ter mais prejuízo, chegou a acionar o Circuit Breaker, que é uma medida emergencial que não era acionada no Brasil há mais de 3 anos. E dessa vez, Bolsonaro envolveu também o TSE nos seus ataques, e de certo modo até o STF também. Isso porque, caso você não saiba, a responsabilidade sobre a execução das eleições é totalmente do Tribunal Superior Eleitoral, que tem independência e poder para executar essas eleições sem a interferência dos demais poderes. E como eu disse a você, esse ataque ao TSE também se estende ao STF. Isso porque, obviamente, são instituições que representam o mesmo poder, que é o poder judiciário. Mas não para por aí. Esses tribunais compartilham alguns dos magistrados, em especial a presidente do TSE, que também atua no Supremo Tribunal Federal. E eles se manifestaram de maneira até muito contundente, pedindo praticamente o impeachment de Bolsonaro. Infelizmente, eles pediram anonimato sobre essas manifestações, para variar, porque dizem que quem tem que responder oficialmente por isso, um pouco de sensatez, né, pelo menos nesse poder, é o Supremo Tribunal Eleitoral. Mas mesmo assim eles deram as suas declarações. Um desses ministros disse que a intenção de Bolsonaro é tirar a atenção do real problema. Qual é esse real problema? É que a economia está fazendo água. E ele disse com todas as letras que até o Michel Temer, que era um presidente temporário e que governou no meio de um escândalo de corrupção, conseguiu emplacar um PIB maior do que o de Bolsonaro em 2019. Outro ministro disse que Bolsonaro está desesperadamente tentando encontrar uma narrativa para manter o gado mobilizado. E que, como o Bolsonaro não consegue mostrar nenhum resultado aceitável na economia, fica o tempo todo se vitimizando
como se fosse perseguido. Mas a cerejinha do bolo é a fala de um desses ministros que pede providências legais imediatas. Disse que o Procurador-Geral da República, que é o único que pode acionar judicialmente Bolsonaro durante o seu mandato, precisa tomar providências imediatas para esclarecer o que aconteceu para a população. E que se a fala de Bolsonaro for mentira, ele precisa ser responsabilizado imediatamente. E que a população brasileira não pode ser feita de boba. Por fim, a avaliação geral do Supremo Tribunal Federal é a mais óbvia. É a de que não houve fraude nesse processo eleitoral, até porque, parafraseando os ministros que deram essa declaração, que fraude eleitoral foi essa que permitiu que um Zé Ruela, um jabuti chifrudo, fosse colocado em cima do poste no comando de uma nação gigantesca, levando essa nação para a beira do penhasco. E eles registraram, é claro, a prepotência de Bolsonaro ao supor que poderia chegar até a presidência sem a necessidade do segundo turno. Isso porque até hoje o único presidente que conseguiu essa façanha, graças à conjuntura da época, foi o Fernando Henrique Cardoso. Nem mesmo o ex-presidente Lula, com toda a popularidade que tinha durante seus governos, conseguiu escapar de ir 2 vezes para o segundo turno. Mas eu deixo aí para você fazer as considerações. O que você acha dessa fala abjeta, absurda, irresponsável e, como eu disse, criminosa de Bolsonaro? Não basta o cara ter conseguido a obra de chegar à presidência, ainda acha que tinha que ter conseguido em primeiro turno, não é mesmo? Eu acho que a falta de noção é uma coisa, assim, assombrosa em Bolsonaro e nos seus filhos, né? Eles realmente se acham paladinos, uma casta especial da nossa sociedade. Mas eu quero saber a sua opinião. Curte o vídeo, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo o que você acha dessa prepotência de Bolsonaro e se você acha que o Procurador-Geral da República vai engavetar mais esse crime de responsabilidade. Eu vou deixar 2 cards para você que você continue acompanhando o nosso trabalho. Um abraço, tchau, tchau.